tema: vida em construção. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está num processo de construção. E eu quero basear a nossa reflexão em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, de 1 a 6. Preste bastante atenção na leitura, depois você não feche o texto, deixe ele aberto, que nós vamos refletir no próprio texto. Aliás, é muito importante nós ressaltarmos: todo texto fora do contexto é um pretexto para inventar as coisas. Então, nós precisamos basear as nossas ministrações no texto bíblico, no contexto das Escrituras e tirarmos lições. Isso é chamado pregação expositiva do sermão. Então, Jeremias capítulo 18, de 1 a 6, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Coloque a mão no seu peito e diga assim: eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Você é um vaso. Toda obra, meu irmão, minha irmã, tem fases, tem processos. Por mais difícil que seja, nós precisamos passar pelos processos da nossa vida, pelas fases da nossa vida. Hoje, quando estava preparando, revendo o que eu ia ministrar, eu fiquei pensando, nos meus anos de vida, quantas fases eu passei. Se eu soubesse as que eu passaria, talvez eu ficasse desesperado. Mas graças a Deus que Deus nos poupa, e na hora que acontece a gente aprende a superá-las. Mas a vida é cheia de processos, desconfortos momentâneos que nós passamos. Para você chegar onde você chegou hoje, você consegue pensar e olhar para trás tudo que você já enfrentou? Começa a pensar. Eu fiquei pensando aqui, desde quando eu fui para o seminário, com a Melina ainda com 2 aninhos, ela na sala de aula no nosso colo, assistindo todas as aulas. Depois nós fomos seminaristas, trabalhamos numa casa de recuperação em Londrina. Eu, a Melina, pequenininha, e a Cláudia íamos de ônibus circular, lotado, até a casa de recuperação. Ficávamos com pessoas que estavam internadas, não só dependentes químicos, mas alguns fugiam da polícia e, pela desculpa de ser dependentes químicos, não eram presos e se internavam. Então, estupradores, pedófilos estavam ali dentro, e nós não tínhamos noção de tudo aquilo, e nós fazíamos tudo isso. Andávamos, trabalhávamos, e assim, quantas situações passamos difíceis, boas, mas a vida é um processo. E quantas vezes você que já tem filhos, ou você que já é filho, você já disse: quando eu crescer eu vou, né? Eu ficava pensando, a gente queria tanto crescer e fazer 18 anos para tirar a carta, né? Mas depois que tira a carta de motorista, a gente começa a esconder a nossa idade, e a gente não gosta de falar. Aí você fala só o dia e o ano, o dia e o mês que você nasce, você não gosta de falar o ano. E depois, então, o tempo vai passando e a gente fica escondendo a idade, e assim a humanidade caminha. E nós vivemos numa época como nunca, da geração do instantâneo, e nós queremos tudo rapidinho, não é verdade? Nós não temos paciência para nada. Nós queremos chegar numa fila e ser atendido rapidamente, queremos fazer um alimento. Por isso surgiu o micro-ondas, né? Queremos tudo rapidamente, aí surgiu o miojo, né? Aliás, não posso nem ouvir esse nome, porque eu comi tanto isso. Quando eu trabalhava quando eu estudava no seminário, eu trabalhava a 6 quilômetros de distância de casa, eu ia a pé, às vezes não voltava para almoçar, e eu comia miojo. Eu não posso ver miojo, hoje eu posso chamar até de quinojo. Eu não suporto sentir aquele cheiro, ainda bem que tem as crianças que gostam disso. Mas a gente quer coisas instantâneas, não aguenta mais ver um leite esquentar numa caneca. Antes a gente via, né, esperava, fervia o leite. Hoje não, o leite pega da caixinha, você coloca 1 minutinho no micro-ondas, fica quente, a gente não vê a hora de terminar, às vezes para antes do minuto. Então nós vivemos uma época que a época do fast food, você vai numa lanchonete, demora um pouquinho mais do que o normal, você começa a reclamar.
Nem tudo na vida é instantâneo, meu irmão, minha irmã. Algumas coisas são possíveis fazer rapidamente. Por exemplo, se você tem dinheiro, você pode comprar, pagar, receber, comer rapidamente. Mas tem algumas coisas que na vida não são instantâneas. No que diz respeito à sua vida, ao seu caráter, ao seu ministério, à sua vocação, ao seu trabalho, isso precisa ser feito através de um processo. Diz aí, processo. É um processo a sua vida. É um aprendizado. Há quem diga que o elevador do sucesso está quebrado. É preciso subir a escada, um degrau de cada vez. A vida é assim. É aos poucos. Sonhe grande, mas comece pequeno. E esse processo na vida dos cristãos, daquele que entregou a vida para Jesus, é chamado de santificação. Santificação. Se você já é de Jesus, você entregou a vida para Jesus, você nasceu de novo. Aí começa um processo chamado santificação e ele leva toda a sua vida. Deus vai trabalhando as áreas da sua vida. Deus está trabalhando na sua formação espiritual. Está trabalhando na sua santificação. Aquelas coisas que você fazia antes, você já não faz mais. Algumas que você faz hoje, daqui para frente, daqui aos próximos dias, você vai abandonar porque não agradam a Deus. E esse processo de purificar a sua vida é um processo chamado de santificação. E existe um versículo bíblico muito famoso que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na sua vida, se você ama a Deus, coopera para o seu bem. Faz você crescer, faz você se desenvolver. Por exemplo, o Espírito Santo dentro de você te incomoda quando você faz alguma coisa que não agrada. A sua família muitas vezes é um instrumento de Deus para lapidar o seu caráter. A Bíblia, quando você a lê, você tira lições e se você aplicá-las, muda a sua vida. A igreja, a escola, as literaturas, os livros que você lê, as circunstâncias da sua vida, às vezes crises difíceis, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas relacionais, tudo coopera para o nosso bem. Você precisa mais do que um estudo bíblico para você crescer, e Deus sabe disso. Não basta apenas ler a Bíblia, tudo coopera para o seu crescimento. E não tem como apressar esse crescimento. Uma pergunta para a gente descontrair. Quem aqui já bebeu água num filtro de barro? No começo, quando você comprou o filtro, que gosto que tinha água? Gosto de barro, não é verdade? Quem já tomou de moringa também, né? Moringuinha de barro. Quando ela é novinha, você coloca água, você toma, ela é fresquinha, mas é gosto de barro. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o vaso ou o barro não foi curtido ainda. Depois de algum tempo a água já fica boa, não é isso? Eu me lembro, meu pai tinha um filtro de barro, se meu pai estiver assistindo agora, eu me lembro que às vezes era a minha tarefa limpar o filtro. A gente tirava aquela parte de cima, descochava, desparafusava o filtro e lavava ele com açúcar, não é isso? E ele ficava branquinho de novo, e a gente colocava e tomava aquela água. Água sempre fresquinha em filtro de barro. Mas o barro no começo fica, a água no começo fica com gosto de barro, porque o barro não está curtido. Assim como o oleiro, meu irmão, que nós lemos no texto, tem total controle com o que ele faz, com o barro que está nas mãos dele, assim também é Deus, tem o controle na sua vida. Lamentações capítulo 4, verso 2, diz assim: hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos do oleiro. E quando você lê esse texto que nós lemos, Jeremias capítulo 18, de 1 a 6, nós vemos a ilustração de um processo na nossa vida. Um processo que Deus vai trabalhando a nossa vida na construção de um vaso. Quem aqui já viu um oleiro fazendo um vaso? Pelo menos num vídeo. Ele pega aquele barro sem forma, e aquela coisa fica rodando, né? Ele vai tomando forma com a mão do oleiro. De repente dá um problema, ele amassa aquilo e começa tudo de novo. E monta o vaso. Depois o vaso tem outras fases. É isso que Deus queria falar com Jeremias. Deus comumente ilustra a nossa criação, a criação do mundo, como um barro. Aliás, quando ele criou Adão lá, ele criou Adão do quê? Do pó da terra. Eu me lembro uma vez que um pastor pregou numa igreja, ele pregou que todos nós somos pó.
E eu sou pó, você é pó, né? E Deus nos fez do pó, e aquele irmãozinho ficou prestando atenção naquilo. Nós somos pó, nós somos pó. Aí o pastor falou, eu sou pó, irmãos, repitam, vocês são pó. E todo mundo guardou aquilo. Aí de repente o pastor falou, queria que o irmãozinho fulano lá terminasse o culto com uma oração. Aí ele começou, Senhor, muito obrigado, tal, que nós somos pó. Eu sou pó, o pastor é pó. Abençoa toda essa poeirada da igreja. Nós somos pó, nós somos do barro. E o que isso quer nos dizer? Primeiro, antes, não é as lições ainda. Seu corpo é frágil como um vaso de barro. Quanto mais a Bíblia diz, nós somos como casas de barro, vasos de barro. Paulo diz em 2 Coríntios, temos esse tesouro, ou seja, a salvação, Deus dentro de nós, em vasos de barro. Em vasos de barro. Para mostrar que este poder, ou seja, que vem de Deus, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos de barro, nós somos frágeis. O valor do vaso, meu irmão, o seu valor, o meu valor, não está em nós mesmos, mas no que para o que nós formos usados. O vaso em si não é tão importante quanto o conteúdo desse vaso, não é verdade? O vaso serve para alguma coisa. Por exemplo, um filtro de água, de barro, ele serve para o quê? Para filtrar água, para ter a água dentro dele. Quero que você guarde bastante essa frase, ela não será projetada. O propósito final de um vaso é ser bênção, capaz de conter a unção de Deus, a fim de abençoar a vida de outros, derramando sobre os outros daquilo que você está cheio. Então o propósito seu e meu, como vasos na mão do Senhor, é estar cheio de Deus. E a pergunta que eu tenho para você, já que nós somos vasos de barro, do que nós estamos cheios? Do que é que você está cheio? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, do que você está cheio? O que tem dentro de você? Tudo que você lê, tudo que você assiste, tudo que você ouve, toma conta de você. Se você tem alimentado a sua alma, a sua mente, os seus pensamentos com informações negativas, isso toma conta de você. E isso faz mal para você. Do que você tem alimentado? É o mesmo processo que Deus mostrou para o profeta Jeremias, nós vemos que Deus faz em nós. E o que Deus fala para Jeremias? Vai até a casa do oleiro e observa como o barro está sendo trabalhado. Então ele compreende todo aquele processo, e ele viu o barro ser modelado e tomar uma forma. E nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que esse barro passou por alguns estágios, algumas fases que possibilitaram que ele fosse moldado. E eu quero tirar para vocês 5 lições. Diga assim, 5 lições. Primeira lição que eu quero que você tire desse texto, Jeremias 18, de 1 a 6. Tenha certeza que você está ouvindo a voz correta. Como começa o texto? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: de onde vem a voz que você tem ouvido e obedecido? De onde vem a voz que você tem ouvido? Dos homens, da mídia, de você mesmo, das suas emoções, da tradição familiar que você tem, da sua intuição, dos seus desejos, do seu coração. Qual é a voz que você tem atendido e ouvido e obedecido? Se ela não vier de Deus, as coisas da sua vida não vão dar certo. Jeremias, a Bíblia diz que ele tinha certeza que a voz veio de quem? De Deus. Tanto que o texto começa, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias. Foi Jeremias que escreveu esse texto. E ele diz, lá ele iniciou escrevendo, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Ele tinha certeza que aquela voz que ele ouviu era de Deus. Que voz você tem ouvido? A sua vida precisa começar sempre atendendo a voz de Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com a voz que você tem ouvido, com a voz do seu coração, do seu ego, da sua mente, da sua lógica, da matemática, da cultura, da moda, da ciência, da religião. Religião, aliás, não salva ninguém, não. Da tradição, das amizades, da mídia, quem salva é Jesus. Você precisa ouvir a voz de Deus.
A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, verso 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então tome cuidado, não ouça a voz do seu coração, que às vezes você vai fazer muitas besteiras se você ouvir outras vozes que não sejam a voz de Deus. Tenha certeza se a voz realmente que você tem ouvido é a voz de Deus, através do Espírito Santo, da Bíblia e de alguém enviado por Deus para falar com você. Quer uma dica? De ouro. Para você ter certeza que é a voz de Deus que está falando com você, consulte se a Bíblia confirma o que você ouviu. Mesmo que você ouça uma coisa que você goste de ouvir, se não estiver confirmado na palavra do Senhor, não atenda, não é voz de Deus. Pode ser alguém que diz que é homem, mulher de Deus, está falando, isso que te digo, minha filha, meu filho, isso. Se a Bíblia não confirmar isso, querido, fique com a Bíblia. A voz do Senhor sempre vai ser coerente com as Escrituras, porque a palavra de Deus, tanto que nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus. Eu me lembro uma vez, uma irmã me ligou, ela disse assim, eu não era casado ainda, ela falou assim, ela disse assim, não faça isso e aquilo. Eu ouvi tudo aquilo lá, né? Porque ela era uma irmã daquelas que não condeno isso. Tem irmãs que são de oração, que Deus usa, não é isso. Mas eu me lembro desse contexto em específico. Ela me disse, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. E eu falei, irmã, é o seguinte, se tudo que você está falando for de Deus, a Bíblia vai confirmar. Se ela não confirmar, eu não vou atender. Tudo que você ouvir, você tem que ter respaldo nas Escrituras. A Bíblia é a palavra final da sua vida. Não sou eu, não é a igreja, não é o mundo, não é o seu coração. A palavra final é as Escrituras, são as Escrituras. Ela tem a palavra final. Tanto que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Saiba ouvir, discernir, entender se realmente vem de Deus. Isso é o mais importante no começo de qualquer situação. Para você começar bem esse processo de mudança de Deus na sua vida, você tem que ter certeza da voz que está ouvindo, senão você começa errado. Mas fulano ouviu, porque normalmente o que a gente faz? A gente quer ouvir alguém que vai defender o que a gente quer. E nem sempre Deus quer fazer o que você quer, Deus quer fazer o que Ele quer. Certa vez perguntaram para o reverendo Hernandes Dias Lopes, como saber qual é a vontade de Deus? Ele falou, normalmente é contrária à sua vontade. Nem sempre o que você quer é o que Deus quer para você, porque a vontade de Deus é muito melhor que a sua. Você está vendo aqui, esse instante, Deus está vendo tudo. Deus está vendo lá na frente o fruto dessa sua decisão. Então Ele não quer que você decida desse jeito. Ele quer que você faça a vontade dEle, porque lá na frente você vai entender isso. Tenha certeza que você está ouvindo a voz correta, a voz de Deus. E essa primeira etapa é saber ouvir. Saiba ouvir. Não chegue para Deus em oração e fale, Deus, eu quero isso e aquilo, mas você não para ouvir. Ore a Deus e depois pare, pense, leia as Escrituras e Deus vai te dar a resposta. Deus usa pessoas também, não só as palavras. Deus usa homens e mulheres dele para trazerem palavras para nós. Quantas vezes eu usou homens e mulheres para falar coisas para o meu coração que eu nem imaginava que Deus me deu direção. Deus usa homens e mulheres, mas tudo tem que ser baseado nas Escrituras. Eu me lembro quando eu e a Cláudia estávamos em dúvida de ir para o seminário, a Melina era bem pequenininha, e minha mãe e minha sogra nos convidaram para participar de uma reunião de oração, num antigo bar, que naquele momento era uma congregação de uma igreja presbiteriana renovada. E elas disseram que ia ter uma reunião de oração das mulheres lá. E eu e a Cláudia fomos, chegamos lá, era um cômodo ou um lugar bem pequeno, e estava lotado, então a gente ficou na calçada assistindo, estava lotado de gente sentada. E de repente aquele seminarista, Marcos, olha interessante, Marcos, nem sabia que existia uma cidade chamada Cianorte na época, porque eu morava em São Paulo, né, a gente morava naquele lugar no interior de São Paulo, e de repente aquele seminarista de Cianorte, que eu nem sei até hoje o nome dele, ele disse assim, no final da pregação, tem um casal aqui, que Deus está mandando dizer para eles prepararem as malas, que Deus está mandando eles
para o ministério. Eu nunca conheci ele, nunca ouvi, e ele falou exatamente o que a gente precisava ouvir: a certeza de que nós deveríamos ir para o ministério. Em outras tantas ocasiões, Deus confirmou também nas Escrituras o que ele disse para nós. Então Deus usa pessoas. É importante a gente saber ouvir se a voz é de Deus ou não. Ok? Então diga assim: eu preciso saber ouvir. Segunda lição: esteja pronto para obedecer ao que for ordenado. Não é só ouvir o que Deus está mandando, é você obedecer o que Ele falar. Porque o texto diz, ouve, palavra do Senhor veio Jeremias dizendo, é aqui que fala: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O que Jeremias fez? Obedeceu. Ele se dispôs, desceu à casa do oleiro e ouviu as palavras de Deus. Eu pesquisei esses dias atrás e eu descobri que existem cerca de 200 tipos de barro conhecidos. Só que desses 200 tipos de barro, apenas 8 servem para a fabricação de vasos. Ou seja, apenas 8 são barros bons. E você sabe quais são as características de um bom barro? Diga comigo: pureza, liga e flexibilidade. Um barro bom precisa ser puro, ter liga e ser moldável. Quem é que já pegou argila, aquela que dá para ser moldada? Quem já fez trabalho de escola com isso, né? Ele tem que ser puro, aglomerado, moldável. Ele não pode ser cheio de impurezas, com pedras ou duro. Existem muitas pessoas no mundo, mas nem todas pagam o preço para fazer e obedecer à vontade de Deus. Com isso, elas não são servas. Deus escolhe bem o barro que Ele quer usar. Se você está aqui hoje é porque você é um barro bom. Diga assim: eu sou barro bom. Engraçado isso, né? Sabe o que isso significa? Significa que se você foi escolhido por Deus para ser um filho ou uma filha dele, serva dele ou servo dele, então isso revela que você é feito de um barro especial, que tem pureza, que tem liga e que é flexível, pode ser mudado. Deus não usou qualquer barro para te formar, querido. Ele usou barro bom, barro bom. Se você tem como fazer isso, tem alguém do seu lado, pergunta: você foi feito de que tipo de barro? Bom ou ruim? Bom ou ruim? Bom, né? Bom demais. Que cada barro hoje que está aqui seja um tipo de barro muito bom, puro, cheio de liga e flexível, ou seja, disponível para ser moldado segundo a vontade de Deus. Amém? Isso, essa segunda etapa chama-se obediência. Diga aí, obediência. Há quem diga que na escola a gente aprende o ABCD. Com Deus a gente aprende o obedecer. Obediência. Primeiro eu sei ouvir a voz. Eu discerno a voz, ela é de Deus. Segundo passo, eu obedeço. Terceiro, seja humilde durante todo o processo de aprendizagem. O que o texto diz no verso 3? Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra nas rodas. O que Jeremias começou a fazer? Olhar o oleiro trabalhando no barro. E ele começa a trabalhar o barro, e ele começa a observar tudo que o oleiro fazia com aquele barro. E essa fase, trazendo para nós, é uma fase muito difícil, que é a fase do trabalhar de Deus. Como é difícil. Por quê? Primeiro, tem que ter paciência. Segundo, você tem que ter perseverança. Nessa fase, nós vemos algo e achamos que está bom, mas Deus olha e fala: não está bom. Fazer de novo. Aí começa tudo de novo. É a fase do curtimento do barro. Quanto maior o curtimento, maior a durabilidade do barro. Quanto mais o oleiro trabalha com o barro, igual a massa de pão, né? Quanto mais sova a massa lá, né? Melhor fica o pão. Quanto mais Deus mexe com o barro, trabalha com o barro, trabalha na sua vida, mais durável, mais forte você vai ser. E quanto maior o vaso,
maior o tempo de curtimento, ou seja, exige paciência, perseverança. Quanto maior for a obra que Deus quer fazer na sua vida, minha irmã, meu irmão, maior será o tempo que você vai estar só, meditando, olhando e avaliando a sua vida diante da presença de Deus. O curtimento do barro é como aquela época em que Deus fala com todo mundo, menos com você. Parece que Deus abençoou fulano, beltrano, mas parece que ele não te ouve. Parece que você está sozinho, é a fase de curtimento. Parece que Deus abençoa todo mundo, menos você. Porque Deus está trabalhando, moldando, fortalecendo o barro, preparando você. Você já passou por isso? Parece que Deus ouve a oração de todo mundo, a sua parece que não passa do teto. É quando você fica sozinho, como Jacó em Peniel, lá em Gênesis 32, lutando, buscando e clamando: Senhor, eu não vou te deixar, a não ser que o Senhor me abençoe. Você vê uma situação, é Deus que está mostrando, então faça e aprenda com ela. Essa terceira etapa é chamada de crescimento. Você é humilde durante todo o processo e deixa Deus trabalhar no barro, trabalhar em você, mudar o que precisa ser mudado. Você vai crescendo. Aí vamos para a penúltima. Prepare-se para enfrentar as perdas. Faz parte do processo as perdas. Se você observar o verso 4 do capítulo 18, você vai ver como o vaso que o oleiro fazia de barro, o que aconteceu com ele? Estragou, diga aí, estragou na mão do oleiro. Essa fase, Ricardo, acho que é mais difícil que aquela outra. Por quê? Geralmente é dolorida quando nós passamos por perdas, frustrações. O texto diz que o vaso estava praticamente formado. O que aconteceu? Estragou. Quando está estragado, ou seja, não serve para nada. Algo estragado não serve para nada. O importante nisso tudo, meu irmão, quero abrir um parênteses. O importante é que se estiver estragado, mas estiver na mão de quem pode consertar, tá bom. Dá para arrumar. Então o vaso está estragado, se estragou, e está estragado precisa ser um momento na sua vida, não um estado da sua vida. Preste bastante atenção. É um momento, você ficou estragado, Deus conserta tudo aquilo e continua a obra. No estragado não existe nada de bom, não serve para nada. Então você precisa sair dessa situação, não ficar parado na miséria, no fracasso, na derrota. Quando vier momentos de fracasso na sua vida, você não desiste. Rick Warren disse uma frase que eu anotei. Ele diz assim: você nunca será um fracassado até que você desista. Fracassar é desistir antes de começar. Quando houver situações em que você se sente como se tivesse não serviço para nada, pense: não vou desistir, eu estou nas mãos do oleiro, ele pode fazer tudo de novo. É nesse período, lembre-se disso, crédito não se compra, se conquista com o tempo. Pense bem antes de falar, de fazer, desobedecer, rebelar-se ou pecar contra Deus. Quebrar o vaso e fazer tudo de novo poderá ser o preço a ser pago. Às vezes você toma decisões que você se arrepende tão grandemente, o que acontece? Deus tem que quebrar o vaso de novo e fazer tudo de novo. Ou seja, vamos dizer, você estava lá no 8º degrau, era o 10º que você tinha que chegar. Você dá uma pisada de bola, você rola, vai para o 1º degrau de novo. Começa tudo de novo. Deus tem que começar o vaso de novo. Mas, graças ao bom Deus, nós estamos nas mãos de quem pode consertar. Com Jesus, toda perda, Ricardo, é lucro. Toda vez que você perde, você cresce. Você aprende que daquele jeito não se faz. Toda poda deve doer muito. Mas isso não é uma verdade isolada, porque Jesus disse que quando ele poda é para crescer e dar mais fruto. Então às vezes Deus precisa dar uma parada em você, cortar isso, cortar aquilo, dói, mas é importante. Isso chama-se amadurecimento. Você vai se tornando maduro, experiente, aprendendo, preparando-se para enfrentando as perdas e não desistindo no momento de perda, mas se levantando, canalizando aquela dor e seguindo em frente, porque você está amadurecendo, está crescendo, está se tornando um homem ou mulher, um vaso valoroso nas mãos de Deus.
Deus quer que você seja um vaso de bênção nas mãos dele. E eu termino com a última fase do processo. Esteja pronto para ser um vaso usado. Diga assim: eu quero ser um vaso usado por Deus. O que o texto diz na segunda parte do versículo? Ele diz assim: tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, de repente, na sua vida, como em minha vida em alguns momentos, eu parecia que Deus tem que fazer tudo de novo, Ricardo. Deus amassou aquele barro, começou tudo de novo. Graças a Deus que eu estava na mão de quem podia fazer. Ele fez um novo vaso. Mas o texto diz: segundo bem lhe pareceu. Não é como eu queria, mas como Ele quer. E essa fase, depois de maduros, nós geramos frutos. Para essa fase não existe prazo. Para algumas pessoas essa fase é mais lenta, em outras mais rápidas. Aqui começa tudo novamente. Isso é muito pessoal. Tem pessoas que não crescem porque Deus tem que refazê-la todo dia. Vive quebrada. Não aprende nunca. Aí Deus tem que pegar o vaso, fazer tudo de novo, toda vez. Então é hora da gente falar: não, peraí, isso aqui eu não faço mais. Tem que começar de novo, né? Há quem diga que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, olha, ouça seu pai, sua mãe nas dicas que ele dá, coisas boas. Ouça, aprenda com os erros dos outros. Não aprenda errando. Aprenda, cresça. Isso também é muito frustrante quando você faz discipulado com uma pessoa. Quando a gente trabalha com uma pessoa, ensina os caminhos de Jesus, e você vê ela está caminhando, de repente ela dá aquela tropeçada, bobeira. Começa tudo de novo. É igual aquele que está se libertando das drogas. Ele está 1, 2 anos sem usar drogas. De repente ele tem a recaída. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Quando nós pecamos ou transgredimos a vontade de Deus, é justamente isso que acontece. Não é que não tem mais jeito, mas a questão é que tudo volta ao estaca zero. Começa do zero. Volta a prancheta de projeto de novo. Sua vida, meu irmão, minha irmã, tem jeito. Na vida com Deus, tudo tem jeito e conserto, mas quando Deus precisa refazer, demanda algumas coisas. Primeiro, vai levar mais um tempinho. Aquilo que você estava quase alcançando, atrasou tudo. Vai demorar mais tempo. Por quê? Vai ter que refazer tudo. Outra coisa, terá algumas implicações. O texto diz lá: e ele tornou a fazer dele o outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então o que está acontecendo? Às vezes o projeto do vaso pode ser mudado. Pode ser que não vai ser mais aquele vaso que era. Deve ter outra forma. Às vezes o tamanho do vaso pode ser diferente. Às vezes o formato do vaso pode mudar. E às vezes o propósito do vaso vai mudar. Por quê? Deus vai fazer segundo Ele quer, não segundo eu quero. Então, quando Ele diz que refaz o vaso, Ele não se compromete a fazer vaso como era antes, mas vaso para ser usado segundo a vontade dEle. A Bíblia diz que existem vasos para ser feito para ficar cheio de vinho para a festa, para a alegria da festa, mas existem vasos que são feitos para ficarem cheios de água não potável, para limpar os pés dos convidados. Até que você esteja pronto para ser usado por Deus, pode levar algum tempo. São etapas que Deus vai trabalhando nas suas vidas, e isso pode ter mais a ver com você do que com a vontade de Deus. Quanto mais você tropeçar, mais você pisar na bola, mais demorado vai ser o trabalhar de Deus na sua vida. Você não é fruto de produção em série, meu irmão, minha irmã. Deus formou cada um de nós único. Há quem diga que Deus fez você e jogou a forma fora. Não tem ninguém igual a você. Ele tem uma forma única de trabalhar em cada um de nós. O processo final que deixa o vaso pronto para ser usado é passar sem rachar pelo forno. Depois que o vaso fica todo pronto, o que acontece? Vai para o forno. E o forno dá resistência para que o vaso suporte o manuseio, a utilização e os impactos. Isso é chamado servir. Você foi feito, meu irmão, minha irmã, não para ser servido, mas para servir, para o ministério, para dar bons frutos. Esse é um dos propósitos de Deus para a sua vida, do jeito de Deus e do formato que Ele deseja, não do seu jeito.
concluo pensando com você algumas coisas. Primeiro, não queime as etapas dos processos de Deus na sua vida. Vai de processo em processo. Deus trouxe você aqui hoje para ouvir isso, e que você não saia daqui sem ouvir Deus falando com você, sem obedecer o que Ele mandar você fazer, sem aprender o que Ele está mostrando para você, sem crescer com as situações que Deus envolver a sua vida, e esteja pronto, entusiasmado para servir em qualquer situação. Abra sua Bíblia em Isaías 64, verso 8. Diz assim, Isaías 64, verso 8, eu termino com esse versículo. Você pode ler comigo, se for igual à minha tradução, diz assim: contudo, Senhor, leia aí, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Deus está trabalhando na sua vida. E em qual dessas fases você está passando agora? Será que você está na fase 1? Que é a fase de ter certeza que é Deus que está falando? A fase de saber ouvir? Ou será que você já está na fase 2? Está pronto para obedecer? Que é a fase de obediência. Ou então você está na fase de ser humilde durante todo o processo, ter paciência, perseverança. Você está na fase do curtimento, do crescimento. Ou então você já está passando por uma fase de perdas, em que Deus está trabalhando, moldando você, tornando você mais maduro. Ou talvez você esteja na última fase, pronto para ser um vaso usado por Deus. O importante é estar nas mãos. O importante não é ser um vaso, o importante é nas mãos de quem você está. Estando nas mãos de quem pode consertar, siga em frente, saiba ouvir, obedeça, aprenda, cresça e sirva ao próximo. Deus está trabalhando na sua vida, você é como um barro nas mãos do oleiro, e Ele quer moldar você segundo a vontade dEle, e quer tornar você um vaso de honra, não um vaso de desonra, um vaso que transporte e carregue bênçãos de Deus. Deus quer você como um vaso que transborde da presença de Deus, não de coisas ruins, mas Ele quer que você transborde da vontade dEle, do Espírito Santo, cheio de Deus. Deus quer você cheio dEle. Amém?